que eu acho muito louco? Esse que é aquele que ele fez uma colagem que era uma colagem, né? Esse negócio, uma coisa que tinha. Que ele fotografou e depois xerocou e ficou com esse efeito. Sim. Ou não, acho que era capa que era isso. Capa, tem cara de fotografar. Mas tem foto aí no meio também. Tem. Aquelas coisas que o Steranko fazia muito. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o Alan Moore é um maluco com roteiro, né? Ele descreve até a cor das cuecas dos personagens. E deve ser muito difícil desenhar um roteiro desse cara, porque ele deve ser chato pra caralho, né? E controlador e tal. Mas se você pegar as coisas que ele escreveu, muitas vezes são as obras mais legais dos artistas que trabalharam com ele. Sei lá, o Dave Gibbons não tem nada mais legal do que o Watchmen, eu acho. Eu gosto da Martha Washington, mas Watchmen é foda. Até pela aquela coisa de... ele, acho que o Alan Moore deve ter fixado a regra, né? Ó, nós vamos fazer 9 ou 12 quadros por página. Acho que era 9, não era? E depois dessa ofensa / elogio a Alan Moore, começamos a gravar aqui o nosso Quadrilhagem, senhoras e senhores. Quadrilhagem, eu esqueci. É o programa que a gente começa a gravar sem avisar as pessoas que são convidadas para que elas se sintam desconcertadas, mas tudo bem, a gente só desconcertou Lula Carneiro, que está aqui. Pois é, estou aqui acompanhado do eterno camarada Andrei Moschetto e com dois convidados especiais. Temos aqui Alessio Esteves. Fala, bastardos. Primeira vez que participo do programa aí. Espero que possa voltar mais vezes. E já tô sabendo que a gente vai retribuir a gentileza pra vocês. Vocês vão participar com a gente futuramente no Mesa Quadrada, hein? Haja mesa, então, hein? Haja mesa. Haja mesa, porque o pessoal aqui pesa mais que 100 quilos e ocupa espaço. A gente aumenta a mesa, põe mais cadeira. Vamos que vamos. Muito bom. Ó, o Alessio, ele é roteirista de quadrinhos. Ui. Entre outras coisas, mas a coisa mais interessante é que ele é roteirista de quadrinhos. Entre as coisas que a gente pode falar aqui, que possam ficar gravadas e que possam ser divulgadas, ele é roteirista de quadrinhos. De terror também, né? Eu tenho alguns quadrinhos lançados, alguns independentes, outros pela Draco. Fiz terror já, fiz fantasia urbana, tô fazendo um Cyber West, né, com o Lobo. Esse ano vai sair mais terror. Vai sair mais coisas aí, mas os quadrinhos estão ainda em estágios diferentes de produção. Então não posso ainda falar nada de exclusividade, mas de certeza é só o Destination Volume 2 que deve sair no meio do ano. Muito bom. E temos também nosso querido Renato Fernandes. Uma honra aqui estar no programa. Não imaginava que um dia participar, sempre como ouvinte, né? Mas uma honra aí falar de um cara que acho que todo mundo é fã. Todo mundo ama as obras dele, sempre tem alguma camada nova, a gente acaba se descobrindo e redescobrindo a obra dele. E tamo aí. Então, pra você que ama, pra você que é hater e não tinha o que fazer e veio escutar esse programa, nós estamos aqui hoje para falar do senhor Alan Moore. Alan Moore. A alegria que eu tenho nesse momento de que o autor não seja francês e que eu não esteja cagando com a pronúncia do nome da pessoa. É verdade, eu não vou fazer esse comentário de novo, já fiz no último. Então, a gente chamou duas pessoas que têm o que falar. Eu vou ficar bem quieto nesse episódio. Assim espero. Observando aqui todo mundo. Então, o que a gente pode falar de Alan Moore que vale a pena ser citado e que a pessoa não poderia visitar a Wikipédia e ter essa informação de maneira mais rápida, mais decisiva, mais direta e menos enrolada? Olha, complicado, hein? Só faz pergunta de prova. Britânico, isso. Gente, eu adoro biografar as pessoas para que você saiba de quem a gente está falando. Pronto, então. Mas só para minha introdução rápida, né, o Alan Moore é roteirista de quadrinhos também, né, ele é escritor e ele é um dos caras mais influentes do quadrinho mundial aí, né? Dos vivos. Sim, dos vivos. Aqueles que já nos deixaram. Tem um povo bem influente lá. Mas dos vivos que inclusive briga com o fato que briga com a indústria, né, com mais frequência, uma pessoa que é influente, inclusive por causa da sua briga com a indústria, com certeza. É uma das coisas que eu mais gosto dele. Tem vários quadrinhos dele que eu gosto menos do que a briga com a indústria. Eu gosto também que ele inventou um deus pra ele mesmo, né?
que é aquele Lycron, que é o deus serpente que ele cultua e faz magias com esse deus. E ele a princípio falava que esse deus era um deus serpente romano. A galera foi investigar, esse deus serpente romano não existia. Então ele cultou uma entidade que ele mesmo inventou. Olha, eu queria deixar claro para você, Alan, que se por acaso essa entidade realmente existir, e você descobriu que ela realmente existe e você é o cara que encontrou ela, eu queria dizer que a gente acha que não, que massa, que valeu e a gente tem medo. Então... Amém. Que medo do Deus cobra. Na casa dele tem umas cobras, né? Na entrada, assim. Tem? Segundo aquela vez que o Calari foi visitar o... Que o Calari foi invadir a casa do... Né, porque o Calari visitar é como se você deixasse o episódio, como se de repente em um dia o Calari tivesse ligado e falado: Mur, meu Murzinho da minha vida, eu posso ir na sua casa aí esse final de semana? E o Alan falou: claro, vem, por que brazuca. Por que não? E não que a pessoa ficou investigando pelo Maps onde quais eram as possibilidades e basicamente chegou na frente de todas as casas gritando: Alan, que nem aquele esquilo do meme. Alan! Que foi, caralho? Alan! Até que uma porta se abriu e era o Alan Moore. Mas nessa porta havia serpentes. Exatamente, tava lá, tava na foto. Que havia. Tá na foto. Pô, dessa eu não sabia. Alan! A gente pensou em fazer esse podcast de uma maneira um pouco diferente, porque é o seguinte, tem muita coisa sobre o Alan Moore por aí, né? Tanto em formato de vídeo, quanto de podcast, quanto, enfim. E tem tudo que ele escreveu, que é coisa pra cacete. Então, pra ser um pouco diferente, a gente pensou em pegar um aspecto do trabalho dele, que é uma coisa que eu acho que todo mundo que lê acaba se apaixonando. Eu pelo menos acho sensacional. E esses dias, enfim, a gente estava conversando com o Renato, que estava lendo o Miracle Man, e os outros amigos estavam lendo o Monstro do Pântano, e daí a gente pensou nisso. Esses dois personagens têm essa coisa em comum, não são os únicos que ele faz isso, mas talvez sejam os que ele fez mais intensamente, do cara pegar a história e pegar um personagem que já existia e simplesmente, como se fosse olhar por outro ângulo, e ele nunca mais foi o mesmo. E então é sobre isso que a gente queria conversar. O cara pegou uma faixa do lado B e transformou ela num clássico. Sucesso mundial, clássico vendendo pop. 50 milhões de discos por segundo. É mais ou menos. Mas ele fez isso respeitando quando era indo no lado B, né? Então tudo que tinha antes daquilo lá valia. Ele acrescentou um toquinho a mais, ele subiu o tom um pouquinho e mudou tudo. Às vezes ele só muda um pouco a forma de encarar mesmo, né? Isso é uma coisa que é fantástica, porque não é como o reboot do super-herói que a gente vê muito por aí, que o cara simplesmente... Uma vez por ano. Mais ou menos, às vezes mais de um. Porque no reboot, né, o passado do personagem é apagado e começa de novo. Fica o básico e daí o sujeito corta umas coisas, coloca umas outras e... Quantas vezes mais você aguentará saber como os pais do Batman morreram? Quantas vezes mais você vai aguentar isso? Será que vai ter mais um filme com a origem do Homem-Aranha? Vai começar de novo, os pais lá saíram daquela ópera lá. Eu tô preocupado porque eu não sei a origem do Homem-Aranha ainda no universo do cinema da Marvel novo. O tio Ben morreu? Eu não vi. Tá vivo? Eu não sei, tô preocupado. Nossa, quem sabe você encontra ele na rua, né? Então, alguém quer explicar mais ou menos o que ele fez com o Miracle Man e com o Monstro do Pântano? Cara, pra falar do Miracle Man, explicar o que é o Miracle Man, exatamente, de onde ele veio, né? Que é uma história meio rocambolesca. Então a gente vai precisar falar um pouquinho do Capitão Marvel, Shazam! O Shazam, né? E acontece que o Shazam, ele fez muito sucesso na época que ele foi criado, chegou a rivalizar em vendas com o Superman. Sim. E a DC meteu um processinho na Fawcett, alegando direitos autorais, cópia e tudo mais. Afinal de contas, o Shazam é um Superman cover, de certa forma. Sim, os poderes são similares, mas a origem, né? Muito diferente.
Espera, você está querendo me dizer que se tem algum tipo de sucesso comercial, as pessoas começam a imitar esse sucesso comercial, querendo obter o mesmo tipo de resultado comercial para si mesmo? Não, isso aconteceu há muitos anos, André. Não acontece mais. Tá, e só acontece em quadrinhos, Só. né? Só. No resto da indústria, Quadrinho, cinema, quadrinho música, americano. Quadrinho americano. No Brasil também não acontece. Não, que isso. No sucesso da Mônica não veio uma galera... Não. O Luzinha Jovem? Desculpa, falei isso alto? O quê? Nossa, é verdade. Isso nunca aconteceu. Você está sendo hipnotizado. Você esqueceu que esse momento passou. Continua feliz. O capitalismo não estraga o nosso prazer. Isso, tudo é original. E aí rolou que a Fawcett perdeu esse processo. E ela perdeu uma grana e ela meio que acabou cancelando o personagem. Que foi comprado pela DC muitos anos depois. Só que ele era um sucesso lá na Inglaterra, do outro lado do mundo ali, né? E aí o pessoal falou o quê? Vamos fazer um personagem igual, com a mesma ideia, mas a gente muda uma coisinha ali. Então o Shazam tinha os poderes dele por causa do mago Shazam, onde cada letra tinha o nome de um deus, né? Era um deus, uma criatura, né? Enfim, era Salomão, Hermes. Salomão que não é um deus, outros acho que todos são. Só Hermes, Atlas, Zeus, né? Enfim. Bom, aí vai. Então ele criou o Marvel Man, que era um rapaz que descobriu o poder de uma fórmula atômica super fodona. Isso foi nos anos 50, lembra? Né? Com um físico que era um físico tão foda que esse físico era quase um místico. Então, quando ele falava a palavra Kimota, ele virava, então, o Miracle Man. E Kimota era... Atomic. De trás pra diante. A gente gostaria de repetir pra você uma coisa que a gente já fala aqui, que se você leu Super Deuses do Grant Morrison, basicamente você pode ver todos os nossos podcasts. Então acho que se você não leu ainda, tá na sua hora. Corre lá. Você vai levar menos tempo lendo do que escutando todos os nossos podcasts. Ó. E aí essa gambiarra deu certo, né? Isso que foi bizarro, né? Fez um puta sucesso, né? Uma boa parte, uma geração de leitores de quadrinhos ingleses cresceram lendo o Marvel Man. Aí chegou na década de 80 e não podia mais chamar de Marvel Man por causa da Marvel. A primeira vez foi por causa da DC, a segunda foi por causa da Marvel, né? Eles acabariam mudando pra Miracle Man, mas isso é um pouco mais pra frente. Mas espera, quer dizer que grandes conglomerados, eles decidem o que a gente pode ouvir ou não ouvir no mundo? Não é, gibi não é uma coisa de liberdade, arte, alegria e felicidade? Hoje é um dia de grandes revelações pro André. Nossa, eu tô sendo surpreendido. Cadê a nossa utopia? Mas, e aí o que eles fizeram foi... aí eu não sei se as histórias foram sendo publicadas da década de 50 até a década de 80. Eu acho que quando chegou o Alan Moore eles meio que estavam retomando. Eu acho que houve um hiato, se não me engano. Aí essa parte vai ficar meio nebulosa, mas vocês pesquisam também, porque isso aqui é só conteúdo que interessa. Inclusive, se você for muito novo, o vernáculo hiato normalmente é usado para dizer que por um tempo as coisas não foram publicadas. Eu achava que era aquele negócio da aula de português lá, que você junta uma letra com a outra. Eu quero ajudar você, ouvinte, a que você esteja seguindo o nível da nossa conversa, porque nós não vamos baixá-la, nós vamos mantê-la em alto nível. Afinal de contas, Mr. Alan merece. Eu posso, inclusive, do ponto de vista de manter o alto nível dessa discussão tão importante, falar de maneira mais empolada, mas não necessariamente falar alguma coisa importante. Só ficar realmente uma verborragia inútil, escalafobética, onde, no final das contas, eu não disse nada. Use o vernáculo da maneira que lhe apraz. Maravilha, 2 roteiristas falando. Perdemos, Renato. Vamos ali tomar uma água. Um cigarro ali, já volto. Mas, Renato, o que foi que o Alan Moore fez com o Marvel Man? Você que leu há menos tempo que nós. Digamos aí que o Alan Moore pegou e colocou o Marvel Man aí no nosso dia a dia, em todo esse mundo dos anos 80, um colapso, né? Um restinho de Guerra Fria ainda. E aí ele reinventou o personagem. E como a gente já mencionou aqui, respeitando não chega mais pertinho. O histórico do personagem e tudo mais, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, bom que foi uma leitura recente do Miracle Man, foi essa questão da violência. Porque quando a gente lê história de super-herói,
o super-herói, ou até mesmo o vilão, assim, ele tem um limite para as coisas. O vilão, ele é muito ruim, ele é mau e tudo mais, mas ele tem um limite nessa situação. O que ele quer dizer é que, assim, o vilão, o Batman leva um soco do super-homem e ele não explode, né? Ele sai voando. Não vira um monte de carne, é verdade. Tal qual a equipe Rocket, né? Bate na parede e cai, entendeu? Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. Não, é isso aí. Né? E levanta, que é o mais No extraordinário. Miracle Man, não. O cara leva um soco do Miracle Man, o cara leva um soco do Kid Miracle Man, o cara vira patê. Carne moída. Estoura, assim, e também na relação, na trama ali que o Alan Moore criou, o Miracle Man, ele, se ele precisar matar um civil, ele vai matar. Ele vai desmembrar o corpo do cara, ele vai atravessar ele no meio. Então, assim, é uma coisa muito chocante quando a gente pensa na questão de super-herói ali. Ele tá pouco se lixando pros civis, entre aspas, ele quer resolver a questão pessoal dele. Então, eu achei uma coisa assim... Se for pensar que a gente tá falando de uma história de super-herói, isso foi antes do Watchmen. O Watchmen é colossal, uma coisa mais popular, mas isso foi antes do Watchmen. Inclusive, cara, tem conceitos de Watchmen que aparece. estão em Miracle Man. O encapuzado aparece ali. Né? Eu queria chegar aí, mas vai pra frente. Eu acho que uma personagem ali que é sensacional é a questão da esposa. Na hora que ele começa a contar como ele ganha os poderes dele, ela começa a dar risada, cara. Ela começa a ver que é um gibizinho assim, que ela viu essa história do Miracle Man. E ela começa a rir do colã dele. E é uma coisa sensacional, assim. Porque é bobo, né? A história é boba, uma história super... Agora, o que é muito legal, que eu acho, uma das coisas muito legais, é que ele explica por que as aventuras do Miracle Man aconteceram. E eram bobas. É porque ele tava sendo... Como é que era? Ele tava dentro de um... meio Matrix, né? Ele tava numa cápsula lá e aquilo eram memórias implantadas. Exatamente. Na hora que você começa ali a história com o Alan Moore, parece que você tá nas histórias do Mike Anglo lá. Você começa, de repente, você vira a página... Começa a ver a realidade ali, é sensacional. Então você tava num mundo de invenções pelo Gargunza ali, de repente você tá no mundo real ali. Uma coisa que a gente esqueceu de falar. O Marvel Man era uma cópia tão completa do Shazam, do Capitão Marvel, que o do Capitão Marvel tinha o Dr. Silvana. E o Marvel Man tinha o Dr. Gargunza, que era o cientista baixinho, louco, feio, igual a desgraça. Dentuço. E que queria destruir o mundo, enfim, coisas... E assim como o Capitão Marvel tem a família Marvel, né? Tem a Mary Marvel, tem o Capitão Marvel Jr., eu não lembro dos nomes deles. O Marvel Man também tinha os seus pupilos, que eu não sei se eram parentes ou não, mas tinha o Kid Miracle Man. O Kid Miracle Man e o... aquele que é um pouquinho maior, o... Young Miracle Man. Young Miracle Man, isso, jovem Miracle Man. E... Uma das coisas mais legais é que, estragando já de vez a sua experiência... Só, assim, é bom que esse tem muitos spoilers, tá? Então, ouça por sua conta e risco. Pronto. Então, o bandido da história é o Kid Miracle Man, e isso é muito foda. Né? O sidekick, o Robin do Miracle Man é o cara que destrói metade do mundo. Como o Renato falou, uma história que foi feita nos anos 80, você lê hoje... E algumas coisas te chocam ainda. Você fala assim, véi. E assim, os gibis super-heróis não eram super violentos. Hoje eles são muito mais violentos do que eram. Mas em 1982, quando ele começou a fazer isso... Né? A gente tem que lembrar que 82, sim, a Inglaterra não passou pelo selo, né? Mas especialmente se você fosse um leitor americano, você estaria você entraria em coma imediato ao ler uma dessas histórias, porque era muito mais... Todo mundo era soquinho. E arrisco dizer que é muito mais forte do que boa parte das histórias que revolucionaram o quadrinho de herói americano no resto daquela década. Ele vai até o fim. Né? As cenas de violência, você fala, de maldade. E as porradas, você vê tudo estourado, assim, os personagens, porque... Costuma o cara levar um monte de soco e ele tá ali, só tem um sanguinho, mas não, ali o cara tá estourado mesmo, assim, literalmente, né? E é legal que ele já começa a explorar alguns conceitos também em relação não só à violência, mas também de... Porque o Miracle Man, ele é um ser muito poderoso
num mundo que tem muitas pessoas normais, né? Ele é quase uma divindade, começa também a explorar assim, o quanto ele é humano ou não é, o quanto isso afeta a relação dele com a esposa, Sim. a relação dele com o mundo, e começa a se ver como alguém acima dos humanos, ou alguém que não é humano, né? Então ele trabalha esses conceitos já também. Alguém aí já leu Watchmen? É parecido, né? Parecido, né? Alguém aí já leu o Watchmen? Porque eu reli o Watchmen esse ano e é exatamente a mesma história. Quem só que não é. Aqueles que observam que leram o Watchmen. Hã? O quê? Hã? Desculpa. Então vamos falar do monstro? Monstro! Quem conta o que aconteceu com o monstro? O que era o monstro do pântano? Foi criado na década de 70, 71. Ele é um pouco mais recente do que o Marvel Man. Bom, esse é da DC, né? Ele é bom pra fazer esse contexto histórico. E ele era um cientista de botânico chamado Alec Holland. E ele estava fazendo umas experiências para poder criar uma fórmula que as plantas crescessem em qualquer lugar, inclusive no deserto. Quiseram comprar a fórmula dele, ele não quis vender. E aí os bandidos, como são pessoas más, malignas do mal, explodiram o laboratório dele. E ele acabou caindo dentro do rio, junto com a... Pausa, caralho. Abre essa merda, filho da puta. Ah, consegui, estraguei a gravação. Ele caiu no rio junto com a fórmula que ele tava fazendo. E aí essa fórmula juntou no corpo dele. E aí ele virou um ser meio homem, meio planta, né? E aí como ele tava no pântano, ele virou então um monstro do pântano. Eu fico pensando se isso é um negócio que faz parte do folclore americano, porque a Marvel tem um Homem-Coisa, que é basicamente a mesma coisa, só que menos legal. E na mesma época foi criado. É. Que louco. O pessoal tinha medo de andar no pântano e encontrar um homem feito de planta. Pensa, de repente você ficou dormindo lá muito tempo, né? Aí você caiu na lama, você vai levantar parecendo um monstro de pântano. Então a galera via a galera meio suja ali. E assim, completamente chutando agora, sem a menor base, mas é só a gente pensar que se a gente considerar imaginário fictício americano, que deve ser de uma pobreza horrorosa. Tô liberando os índios, tá, gente? Os índios, com certeza, deve ser o imaginário deve ser incrível, mas o resto a gente tá falando de um bando de branco que não transa, que veio vestido de preto da Europa. E deve ser péssimo. Aí você tem... Mas esses caras são bons pra imaginar desgraça, mas eu fico imaginando que de imaginário você ter essa região dos pântanos e um monte de galera, e essa galera cajun que ninguém entende o que eles são exatamente, que essa coisa meio francesa, meio haitiana, meio caribenha, que todo mundo se mistura nesse negócio. Eu acho que é de lá que viriam com certeza as criaturas mais fantásticas desse lugar. Abrindo um parênteses aí bem grande, né? Porque a gente volta assim, na digressão, vocês me tragam de volta, só o que a gente faz favor. aqui, rapaz, tergiversar é um esporte nacional. Ninguém entra na porra desse podcast esperando informação contundente. A gente já contou. Mas se eu pegar, por exemplo, a obra do Lovecraft, por exemplo, ele aborda um pouco essa parada do pessoal do pântano, né? Que são os povos isolados, incestuosos, né? Que eles transariam entre eles, ficam deformados. Se pegar para ler o Hacking Bay, por exemplo, que é o profeta do caos lá, o cara que fez o Taz, e o livro que chama Caos, aí também tem toda uma parte Marcelo Taz? Não, o Diabo da Tasmânia. Pelo amor. Taz vem de... Meu Deus, me deu até um treco agora, socorro. Cadê minha bombinha de asma? Mas enfim, parênteses, né? Ele também tem vários capítulos do livro dele que ele também comenta da pureza desses povos isolados que ficam em pântanos ou na tal da Terra Oca, que é acessível via pântanos, né? Usando drogas, fazendo cogumelos, transando entre si e tudo mais. Então o monstro pântano, acho que ele bebe um pouco dessas fontes aí do imaginário do povo bizarro que fica Tipo assim. fontes preconceituosas. Não, né? até você imaginando até por
é muito louco, né? Até você imaginando pela vegetação fechada, pelos bichos perigosos e tudo mais, né? Uma planície, um planalto do Arizona não é algo que você fala que naquela aridez você fala, nossa, que incríveis as Meu Deus, um monstro de areia. Até pela facilidade, né? Que é você Tá vendo, né? Você vê longe num pântano. Você não vê porra nenhuma. As criaturas mais fantásticas imaginadas pelos brasileiros também são da floresta amazônica, também são do Pantanal, também são da época que a gente tinha. Da época que a gente tinha floresta tropical, né? Da época que a gente tinha mato perto do litoral, né? Mas essas coisas que surgem hoje em dia também, tava falando do chupacu, chupacabra, né? Até o ET de Varginha, nunca é na zona urbana, é sempre no meio do mato também. E de noite, aquele filme enquanto A não tá Forma vendo d'Água do Guilherme Del Toro era da Amazônia, né? Um bicho lá. Aquele monstro da Lagoa Negra dele. Isso, exatamente. Que é sempre... Eu sei que essa é uma piada visual que uma piada visual auditiva que eu vi no episódio lá do cara lá do Gaveta, mas eu não consigo mais agora ver a porra do filme porque ele colocou a música do Fagner junto com essa merda. Quem dera ser um peixe, olha isso do aquário. Aí fudeu, velho. Agora não posso mais ver Del Toro porque daí é isso. Mas fim de parênteses. Fim de parênteses, voltamos ao monstro. Voltamos à nossa programação normal do mundo. Alan Moore. E o Monstro do Pântano foi criado em 1971 o artista era o Bernie Wrightson, fodaço Bernie Wrightson. E o roteirista, eu nunca lembro se é o Len Wein ou o Marv Wolfman, porque pra mim eles são a mesma pessoa. Eu acho que é o Len Wein. O Wein tá fresco na memória aí, porque eu acho que eu li no ano passado, eu peguei a fase do Len Wein e já emendei com a do Alan Moore já. Então, era um gibi de terror, né? É um gibi de terror pós-Comics Code, né? Então, eu li quase nada do Monstro do Pântano original. Então eu não sei dizer se era um negócio que não assustava ou se assustava. Era terror, só que ele tinha um lance muito mais como você lê cripta, né? Que é um terror que às vezes você ri. É mais o bizarro do que o terror em si. Então você tinha demônios e robôs, né? Uma coisa. Assustava, era terror, mas não era pesado, entendeu? Tinha essa questão do humor, eu lembro até uma história em que o Monstro do Pântano, ele sai da Europa até os Estados Unidos, ele escondido num aviãozinho pequeno, assim, como se ninguém fosse ver ele ali. No caso, que ele volta acho que com a Abigail e o marido dela, acho que é o Matt Cable, se não me engano. E ele volta escondido assim naqueles aviãozinhos monomotor pequenininho, assim. Tem uma que ele vai lá pra Gotham City, e ele veste um capuz assim, ninguém tá vendo que ele é um monstro do pântano, né? Gigantesco. É que nem o Coisa quando tá de capuz, né? Você não vê que a pele do sujeito é laranja. Muppet humano. Não, mas eu lembro até hoje, qual que era? Era Starman? Qual que era o gibi que era maravilhoso, que o cara era vestido de preto, e porque daí ele vai ser um super-herói, daí ele vai numa dessas Comic-Con, e daí ele entra e tem um monte de autor de quadrinho e fica olhando pra ele. E daí os autores de quadrinho, você sabe que esse truque de usar fantasia só funciona porque a gente quer, né? Porque se eu fosse da CIA, eu cruzaria a sua altura com as pessoas que moram nesse país e por exemplo, dá pra ver com esse capuz que você tem uma bela de uma napa. Então isso já diminui várias das possibilidades. Então tem truques que realmente só funcionam porque as pessoas estão deixando, né? Mas vamos combinar que esse é o menor dos problemas, né? É o menor. É o menor. Está em quadrinho, né? É o menor. É verdade. Bom, enfim, aí deram o Monstro do Pântano pro seu Alan Moore. A primeira edição que saiu com ele foi de janeiro de 84, então ele saiu alguns meses antes da data, então ele deve ter começado a escrever em 83, ele ainda estava terminando o Miracle Man. E aí, o que é que ele fez? Quem quer contar o que o menino fez? Fudeu o rolê de novo, né? Fudeu o rolê lindamente, né? Exatamente. Porque, basicamente, o que aconteceu? O monstro tinha morrido, né? Com um tiro. É, isso aí, é verdade. E aí foram fazer uma autópsia nele e descobriram que ele não era um cara que era meio planta, meio homem. Ele era uma planta que achava que era achou o DNA do Alec Holland e tava fingindo que era um homem. Então ele tinha pulmão, tinha coração, tinha tudo, mas só que não nada funcionava. Você não mata uma planta com um tiro.
Logo, ele não tinha morrido. Você mata com agrotóxicos, que é o que a nossa ministra tá tentando fazer. E aí... Aí você mata não só a planta, como várias outras... Os bichos, mata nós. Não, a cadeia alimentar toda. E foi esse mais um parênteses na nossa comunicação de hoje. E aí começa então a nova fase dele aí. E isso é fantástico, né? Quer dizer, a consciência do Alec Holland, vulgo Alec Holanda, Seria ele? Só se lembrava... Do Ivo Holanda? Só se lembrava... eu sempre penso nisso. Ele só se lembrava de ser gente. Então ele reconstruiu um corpo de gente com matéria vegetal. Se você leu o Watchmen, talvez você se lembre dessa parte também. Mas assim, ele reconstruiu um corpo de gente e aí... Ele era um vegetal, ele só não sabia disso. A partir do momento que ele descobre que ele é um vegetal, a história vira outra coisa. Nada é tão poderoso quanto você fantasiar a sua realidade, porque ela vai virar a sua realidade. E isso vai ser de vários autores dessa época. E o Meu Pequeno Assassinato aí também, a mesma coisa. Falar de fantasiar a realidade. Exatamente. Ele tem vários temas que se repetem na obra. Não, e acho que esse lição Entre de... eles, vou falar assim, com cuidado, mas o aluno gosta de uma violência sexual, né? Gosta, é verdade. A história dele que não tem estupro, pelo amor de Deus, né? Nossa. E tem muito esse lição de anatomia, acho que é uma das primeiras edições. É essa aí, a lição de anatomia, acho que é a primeira história. Acho que é a primeira mesmo, né? Não, é sensacional que ele revela aí aquela autópsia ali do que é o monstro do pântano. E lembra um pouco, acho que linkando com o Marvel Man aí, o Miracle Man, quando a gente descobre como que foi feito o Miracle Man pelo Garguns ali, todas as engrenagens que ele moldou, no caso ali, o Miracle Man. Então acho que você vê que o Alan Moore tá fazendo uma lição de anatomia nos dois casos ali. Eu acho que é muito interessante que acaba linkando esses dois personagens que ele reinventou, no caso, né? Mas geralmente, qual que é o massa? Tanto no Miracle Man, né, quanto no Monstro Pântano, tudo que aconteceu antes, aconteceu, já porque era uma memória fingida, no caso do Miracle Man, ou porque era um monstro pensando que era ser humano, mas ele expande esse conceito inicial, muda tudo, e aí, cara, aí não tem limites, né? Não, e se você lê o original, você pensa, putz, isso faz parte do cânone ali, no contexto, é isso que é assim, mais sensacional, ele amplia todos os horizontes aí, né? No caso do Marvel Man, eu leio o original xingando pra caralho, porque aqueles biés é chato pra cacete. Mas é da época, mas é engraçado. Era tudo daquele jeito, cara. Eu não sei, eu li o Batman dos anos 40, eu li o Fantasma dos anos 30, 40, e eu acho muito mais interessante do que o Marvel Man do Michelangelo, mas vai ver, é porque eu li aquilo quando era criança também, né? Coleção Invictus, né? Nossa, tinha um da LPM. A LPM lançou as duas primeiras histórias do Fantasma. Minha tia, nós estamos gravando isso na casa da minha tia Quininha, tudo bom, titia? E ela adora o Fantasma, né? Então ela me emprestou essas coisas, assim. E pô, tinha coisas legais, o Fantasma ia desperto, ele tinha umas sacadas. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho do Marvel Man original é que é mais ou menos a mesma história sendo contada várias vezes. Ele é bem bobinho. Garguza pra lá, garguza pra cá. É bem tenso. Mas assim, se o Monstro do Pântano nos anos 70 era essa coqueluche do terror, talvez a gente esteja sendo injusto dizendo que ele pegou um personagem do lado B pra fazer um reboot, né? Eu não sei talvez ele não fosse tão lado B assim. Eu não sei se o Monstro do Pântano era um personagem tão famoso. Porque naquela inclusive altura. Na Revolução Britânica que rolou, quando a Karen Berger foi recrutar a galera pra cá, ela só deu pra eles personagens que não estavam na crista da onda, né? Então foi o caso do Homem-Animal com o Grant Morrison, do Sandman com o Neil Gaiman. Então assim, foi uma coisa que assim, se desse certo, colou. Se não desse certo, então que era personagem pra mim periférico, até dentro do universo DC, né? Ninguém era importante, né? Então que eles começaram no universo DC, depois que caíram mouse, fora. Né? Imagina, agora vamos só fazer uma coisa imaginativa, assim, que é um editor que pega esses quatro artistas aí, então pega 3, né? A gente tá falando do Moore, do Gaiman e do Grant Morrison, mas né? aí vai ter o do Delano, vai ter o... Mas eu tô pensando só nesses 3 assim, e falo assim, faz alguma coisa com esses personagens aqui e de repente os caras fazem uns puta negócio com todos esses personagens e é um editor falando,
é ótimo que eu fiz mágica com um personagem que tava meio pra lá, ele tava meio morto, ou eu devia ter entregue os meus super personagens na mão desses caras. Cara, mas eu tava pensando nisso agora. Explodindo de alegria. Então, mas eu tava pensando nisso agora. Não ia rolar. Imagina você dar o Batman na mão do Alan Moore. Então, E ele de repente mostra um aspecto da história que ninguém nunca tinha pensado antes e fode o personagem. Nossa, não no sentido de fuder, mas. O Frank Miller nunca teria feito a obra dele e a gente não teria que engolir o direitismo dele hoje, pró-Trump. Cara, mas ele fez ano 1 e aquilo é maravilhoso. Ele se arrependeu disso aí Se também. arrependeu. Ele voltou atrás, ele voltou. Se arrependeu. Agora, mas é que tá, de certa forma o Frank Miller fez isso, mas é muito menos. É muito menos acentuada a mudança no Batman depois do Frank Miller do que a mudança do Monstro do Pântano depois do Alan Moore. Não, mas eles só fizeram isso que eles fizeram porque eram personagens B. O Monstro do Pântano não oferecia tantas regras quanto o Batman. Mas exatamente. Tanto você não mexe no Batman, é tipo a galinha dos ovos de ouro, o morcego dos ovos de ouro. Só rolou isso porque eles podiam mexer. O Batman você nem podia fazer, o Batman não é o Batman, ele é um... Ele é um ET que está estudando o comportamento humano para poder melhorar a maneira como um todo. O nome dele o conceito não é Bruce. lindo, mas... Na verdade ele tem problemas, mas... Os pais deles não morreram. Eu quero fazer, mas eu só aceito se o nome dele não for mais Bruce. Não, Bruce é importante, Bruce. Então não vai rolar. É essa pegada. Tanto que assim, depois eles ficaram um pouco à parte do universo DC por um tempo, né? E eles voltaram com força total agora, né? Tanto o Sandman quanto o Joe Constantine... Eles voltaram pro universo DC. Na verdade, o Constantine morreu pra mim faz um tempo. Não. Quando eles botaram o Constantine naquela Liga da Justiça Dark, eu falei, meu Jesus Cristo, cara, que porra é essa? Eu gosto. Você gosta daquilo? Mas porque assim, o Constantine da Vertigo foi bom que acabou, porque também tava já meio repetitivo, sabe? Eu não li tudo, então eu não sei se esgarçou a fórmula. Todos os arcos eram assim, o mundo tá acabando, vou juntar uma galera pra poder me ajudar, a galera morre. Eu tive essa sensação, aí rola uns flashbacks pra mostrar como eu conheci aquela galera. Vai sempre parecer que eu tô fazendo cagada, mas no final de tudo, as minhas cagadas eram parte do meu plano. Você me deve um favor, aí fica arrependido, e assim... E uma coisa que me incomoda no Constantine é isso, a cidade inteira é possuída por demônios, e daí fica todo mundo tendo comportamentos bizarros, e depois aquilo passa e tudo bem. E eu fico pensando assim, o cara viveu isso quantas vezes já, né? O personagem. Né? Então ele deve estar cansado também, porque morreu muita gente, eu perdi muita gente. Então quando ele foi pro universo DC normal, ele voltou novo. Ele voltou aquele cara que tá ainda curtindo ser sacana, sabe? Não tá amargurado e ressequido. Aí acontece, o Constantine mesmo, o real, né? Que é o da Vertigo, morreu. Esse é o seu Word que tá divertido, sabe? Mas eu acho que é uma máscara de comédia dell'arte, né? Deixa acontecer, sabe? Ele mantém a sacanagem, mantém os pontos fortes e brinca com isso aqui. E a tendência é que isso aconteça com todos os personagens, né? Porque eles fizeram isso com Homem-Aranha também. A gente não vai resolver aqui nesse episódio o eterno problema que é você fazer com que esses personagens vivam pra sempre, né? Que sempre é foda. Porque isso, é o Superman que tem 70 anos de vida e você tem que rebootear ele de tempos em tempos, é o Homem-Aranha, é o Batman. 70 que, rapaz? É 80 já? 80 já, puta que pariu. Gente, a gente tá aqui fazendo de conta que o Renato não quebrou um copo. Porque somos profissionais. Porque afinal de contas, ele é convidado, a gente não quer fazer ele ficar mal por ele ter quebrado um copo na casa da tia do Lula, que não tá aqui e não tá sabendo o que tava acontecendo aqui. Era cristal? Num copo que ela amava. Eu acho que agora ela já sabe. Se ela teve saco de chegar até aqui nesse programa. O Renato tá chorando. Não chora, Renato. Ai, gente, não tem problema. O sangue está se misturando com as lágrimas. É uma cena muito bonita, digna de Monstro do Pântano. Alan Moore faria uma poesia com isso. Agora, o Monstro do Pântano ele foi antes da invasão britânica, né? Ele foi meio que a ponta de lança. Ele é início da invasão britânica. Porque o Alan Moore já tinha escrito pra DC antes. Ele escreveu pra Marvel na Inglaterra, aí ele tretou com a Marvel e ele escreveu pra DC aquelas coisas do Super-Homem. Teve umas coisas que ele fez, acho que em 82, acho que antes do Monstro. Então, é que pra gente esse material não chegou, né? Não chegou. E é difícil de achar, até porque... Daí você vê
você leu o Grant Morrison lá escrevendo que isso aconteceu, mas como você não viu, é mentira. E só pra você ter uma noção, tá? Como o nível de treta do Alan Moore com a indústria é tão grande que o Miracle-Man, por exemplo, agora é da Marvel, né? E não tem o nome dele no gibi, né? Você tem o desenhista e o roteirista é o autor original. Não pode, ele não autoriza usarem o novo nome dele. Ele é inominável, porque acho que o Deus Cobra não quer que ele é o Voldemort da Marvel. Aquele que não deve ser nomeado. E é muito engraçado. O Voldemort fala com cobras. Alan Moore é sozerina! J.K. Rowling roubou aí, ó. Já sei pra onde ele foi. Porque é essa coisa, né? A Marvel comprou os direitos pra lançar o Miracle Man. E daí o Alan Moore não deixou botar o nome dele. É maravilhoso. Mas o que é legal também, acho que a família do Michael Ano lá tá ganhando os royalties, né? Sim, ele fez questão também. Ele não recebeu dinheiro, mas também deixou dinheiro com a Marvel. Vocês vão pagar a minha parte com a família do desenhista. E do aí, criador original, né? Sensacional. E é muito louco isso. Imagina você poder fazer isso com o ídolo da sua infância. É muito legal, porque a impressão que eu tenho é que o Alan Moore, criança, passava os dias lendo Marvel Man, entre outras coisas, né? E muito livro de piração esotérica. Muito livro de piração esotérica. Não, acho que com criança talvez ainda não. E o massa é que o Alan Moore, né, foi um poder roteirismo, ele criou um sistema meio que dele, né? Ele não divulga muito, né? Mas tem pistas aí. Assim, o próprio lance dele ter criado o Deus Serpente dele. Só que ele realmente ele estuda isso, pratica e tem uma criação própria. Quando você vai pegar o Prometeia, por exemplo, né? Prometeia é uma aula de magia e de cabala. É por isso que eu não tive paciência de ler até o fim. Não, até porque Prometeia você não consegue ler. Você não consegue ler de boas, assim. Não, você não lê numa cagada. Literalmente se você quer ler Prometeia, é quadro a quadro. Que porra é essa? Que diagrama é esse aqui no canto? Da onde que vem esse símbolo egípcio que tá aqui? Por que esse símbolo egípcio tá aqui do lado? E não do outro lado. E não do outro lado. E nessa hora toca o badalo do sino da igreja. Então, Deus Serpente, desculpa se a gente está falando demais do Senhor esta noite. É com todo respeito e admiração e para você. É Deus Serpente. Mas ele reza pra casca. Só o Alan Moore fez isso? Não, com certeza não. Acho que tão bem quanto o Alan Moore. Não sei. Então, o Neil Gaiman no Sandman parece que não, mas ele fez isso. Porque, apesar de ser um personagem novo que ele criou a partir do Sandman. E essa é a diferença fundamental, né? Ele pegou. Deram pra ele o reboot do Sandman dos anos 40 e ele falou, tá bom, vou fazer essa porra aqui, vou fazer esse aqui que é muito mais legal. Então, mas ele usou tanto o Wesley Dodds, né, que é o Sandman dos 40, sim, ele aparece na história, aquele Sandman do Kirby. Não só usou, né, uma das máscaras do Prelúdios Noturnos é a máscara do Sandman, né. Sim, ele tem a máscara, é verdade. A máscara que é parte mas da verdade é que saem dele. E a insônia do Wesley Dodds é culpa do que aconteceu com o Sandman, ele ficou preso. E o Sandman do Kirby, que eu esqueci o nome agora do alter ego dele, esses personagens eles são fundamentais. Sim, esses pesam muito na história, é verdade. A esposa desse Sandman do Kirby e o filho deles, sim. Sensacional. Né? Então, assim, o que acontece? Ele fez um personagem novo, mas ele respeitou tudo que rolou antes. E também foi lá, acrescentou, aumentou e usa até hoje. Não, eu acho incrível, mas assim, realmente é outro trabalho. É outra coisa, né? Porque assim... É outro tipo de abordagem, porque a gente está falando do Alan Moore pelo fato de pegar realmente uma casca dramatúrgica, uma linha de roteiro e falar assim, o que eu consigo espremer de toda essa linha de roteiro. Outra coisa é você pegar um personagem e falar, ok, essas linhas vão dar base para arcos futuros ou me dão elementos para criar uma coisa que é completamente a parte desse universo. O cara realmente fez transformações de personagem. O monstro do pântano do Alan Moore é o Alec Holland, embora não seja, mas é. E o Marvel, o Miracle Man é... Como é que é o nome dele? Esqueci. Mike Moran, acho que Mike Moran, ele é aquele cara. O Sonho dos Perpétuos não é o Wesley Dodds, eles são... Sim. Não. Alguém mais fez isso então? Eu não lembro.
Também não lembro. Porque você pega o Animal Man? Vamos pegar... Não, então, Animal Man é assim, ele... Homem Animal... Ele deu uma... Ele mudou a essência dos poderes do Homem Animal. É um tapa no personagem, não é uma transformação de personagem. Mas ele dá um migué no final e entrega o cara zerado. Como é? No final ele dá um migué e entrega o cara zerado pro próximo roteirista. É verdade, né? Eu li isso faz pouco tempo. Né? Ele muda um monte de coisa, muda. Quando o final é quase ele acordar um sonho. Brinks. O final é bom, mas me irritou um pouquinho também. É uma coisa engraçada. É tudo um sonho. É como todo improvisador fala que é qualquer coisa que você queira consertar as cagadas que você fez e daí você resolve que você vai resolver tudo de uma hora pra outra. É tudo um sonho. Ô André, você devia fazer uma peça chamada É Tudo um Sonho. Eu ia ver. Eu queria fazer uma chamada Vida é Sonho do Caldeirão de la Barca, que é uma peça muito fora do século XVI, do siglo de ouro espanhol, mas isso não vem ao caso, esse foi só um parênteses e né? E uma espécie de jabá de um futuro que ainda não chegou. Mas foi um parênteses bonito, né, cara? Lindo, né? O cara siglo falou... de ouro. Como é que é? Não, fala de novo, gostei da sonoridade. Vou dar uma de Hans Landa, né? Fala de novo, a sonoridade, gostei. Ele perdeu o ar aqui, assim que ele voltar, ele fala de novo. Mas era aquela coisa, né? Nas tiras de jornal da década de 40, 50, sei lá, o Super-Homem casou com a Lois Lane. Aí chegou uma hora que não dava mais, eles falaram, era tudo um sonho. Mas vou pegar os reboots pós-primeira crise, por exemplo, né? Mudou, mas aí foi reboot não, zerou o antigo, né? E aí não tem, realmente não... Uma boa parte desses reboots de personagem que a gente fala é isso, né? Pós-crise, o Batman do Frank Miller, o Super-Homem do John Byrne, o Homem Animal do Grant Morrison, Mulher Maravilha do George Pérez. Que pra mim é a Mulher Maravilha que vale, é do meu coração. Eu preciso ler aquilo de novo. Eu sinto falta do cabelo cacheado. Então. Né? Eu acho que aquilo dava uma presença. Presença é o nome que ele chama de excitação sexual. Não. Excitação sexual tem de qualquer jeito. Foi bonito, mas a gente gosta de deixar as coisas claras. Aqui pra você que tá nos ouvindo. Pronto, pô, tô com vergonha agora. Tudo bem, mas ter tesão na Mulher Maravilha é normal. Fica tranquilo. Mas assim, se outras pessoas... lógico. A ideia era essa, inclusive, né, seu Marston? Se ele não fez, se outras pessoas não fizeram isso, o Alan Moore, de certa forma, faz isso em outros casos, né? Outro dia o Alessio tava falando no Facebook da Liga Extraordinária e eu queria que ele elaborasse. Falou pouco no Facebook, né, inclusive. Mas Liga Extraordinária, o que eu gosto nele, né? O Liga Extraordinária, pra quem não conhece, é uma reunião de heróis, de personagens, desculpa, da época vitoriana. Né? Cagada pelo cinema. Desculpa. Eu nem vi, eu nem quis ver. Não, mas não veja, né? Temos um rapaçábio aqui. Então ele tem a Mina Mori, que é do Drácula. Tem o Alan Quarterman, que é das Minas do Rei Salomão. Tem o Nemo, do 20 Mil Léguas Submarina. Tem o Sr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o do Médico e o Monstro. E tem o cara do... E tem o Griffin, que é do Homem Invisível. Homem Invisível. Isso. Eu ia dizer que tinha os crimes da Rua Morgue, mas não. Parece, mas não tá na... E aí acontece, o Alan Moore pega então todos esses livros e junta num universo só coeso, que é uma Inglaterra vitoriana. E qual que é o massa que eu acho do Liga Extraordinária? Todas as histórias se passam depois dos livros originais. Sim. Então tudo que aconteceu nos livros... Tá válido. É tipo o ano zero do Liga Extraordinária. E vale, né? Então se você for ler os livros e for ler Liga Extraordinária, tudo que tá lá tá certinho. Só que ele acrescenta algumas pitadas na história que se você for reler o livro, muda tudo. Mas ele não relou nos livros, cara. Isso é um negócio, né? Principalmente o volume 2, que ele pega as obras do H.G. Wells, que é o Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos e ele Dr. Moreau. Ele reescreve as obras originais sem relar nelas, cara. É fenomenal, é bom demais. Fenomenal, é um trabalho meticuloso de você pegar o melhor da literatura fantástica do século XIX e fazer assim, tá? Veja, se você não entendeu o potencial que isso tem, eu vou te mostrar agora para que você leia essas histórias e corra daqui e queira ler esses livros. E o bom é que esses livros, a maioria deles está em domínio público, né?
Então Sim. você acha fácil, você acha de graça, entendeu? Mas, desculpa te interromper, mostre agora o potencial da obra. Não, mas é só por isso, assim, é porque você imaginar que porque muitas dessas obras literárias fantásticas que ficaram lá na estante, muita gente tem um baita de um preconceito de achar que o Júlio Verne é um escritor de outrora e que ele não merece a nossa atenção mais porque ele já foi. E a obra do cara é do caralho. O trabalho do cara é fantástico e você vai pirar na obra dele até hoje. É só abrir a primeira página, é só não ter preguiça de abrir a primeira Se página. você tem preguiça de ler livros, leia e liga primeiro pra você. Aí você vai ficar com vontade de ler os livros. Você vai depois lançar das obras. Você quer saber mais sobre esses caras? Você leu o Júlio Verne, o Bram Stoker, o H.G. Wells, é verdade. E tem umas sequências nos dois gibis que são... É foda, explodir gente. cabeça, assim, você É fala, foda, velho. gente. É foda. E o resto da liga? O que você acha? Eu acho que acontece, na minha opinião, os dois primeiros volumes, eles trabalham com obras que são praticamente universais. Então todo mundo conhece, né? O Drácula, o Homem Invisível, o Médico e o Monstro. Mesmo que não conheçam as obras literárias, você já viu alguma adaptação? Você sabe o que é essa história, Você é. conhece o personagem e mesmo que você não tenha a obra como referência, você vai saber que esse personagem não está surgindo ali. Ele é um personagem que faz parte de uma mítica que você conhece. Então rola o quê? Rola que, conforme vai chegando mais próximo dos dias de hoje, Lista Ordinária, as referências não são mais tão óbvias. Eu acho que tem um problema de direito autoral aí também. Entendeu? E aí você acaba perdendo algumas coisas, né? Que elas passam a ser uma coisa meio easter egg. Então, por exemplo, o vilão do Liga Século XXI, ou Século XX, chama Oliver Radu. Né? Ele é um apelido que o Crowley usava pra zoar os desafetos dele. Então assim, não basta que você conheça quem é Aleister Crowley, você tem que saber de um subnível né? da obra do cara. E até do Aleister Crowley. Até a própria formação da liga, né? Você pega lá o Orlando, por exemplo, que é um puta personagem, mas não é todo mundo que leu a obra do Orlando, né? Você tem lá aquele cara que é o Rei dos Ladrões. Tipo, foda-se, entendeu? Entendeu? Né? E aí no final você reconhece, porque ali também ficou mais óbvio, porque tá no nosso dia ali. Mas tem um hiato que acontece que você fala que você, como você não tá entendendo tanta referência, parece que perde a graça, mas não é que Fica perdeu um a pouco graça. menos legal. Eu gosto do de 69, que ele fala muito dos Rolling Stones e da morte do Brian Jones e tal. E o Kevin O'Neill desenha o Mick Jagger rebolando do jeito que ele rebola, que é muito engraçado. E tem também um problema que, por exemplo, o Liga Extraordinária Século XX, o primeiro, é um musical. Ah, é? Você pode ver, a galera canta, dança, só que é um musical em quadrinhos. Então eu tenho certeza que o Alan Moore escreveu aquilo pra ser cantado. Deve ter algum lugar um disco daquela porra, entendeu? E que não foi feito na porra do cinema, que é uma merda. Não importa que seja o último filme do Sean Connery. Não, mas não é o Liga Extraordinário o primeiro. Tô falando do primeiro daquela trilogia que é o... Foda-se, o filme é uma merda. Eu queria falar de novo, o filme é uma merda. O bom é uma merda. O bom é que o Alan Moore concorda com você, né? Mas legal isso. Agora, todos os filmes, né? Todos os filmes do Alan Moore... Bom, a gente vai xingar o Watchmen também, porque eu tô dentro. E ele pira, né? Porque você pega o dossiê, eu não vi o Watchmen. o dossiê negro, por exemplo, ele fala da Liga Norte-Americana, né? Ah, tem Que isso, é o MacGyver, o Rock Balboa, o Dr. Brown, né? O Mr. T, a mulher de $1 milhão, né? Ele faz uma coisa que nem tem o cara lá do On The Road, que é o Jim Moriarty. Ele seria neto do Moriarty, que é do Sherlock Holmes. Ele começa a fazer uma aspiração muito louca, assim, né? Eu gosto do Dossiê Negro, que ele tira um puta sarro do James Bond logo no começo, né? Então. E que a Inglaterra passou pelo período de 1984, né? Do período fascista do livro, 1984. Thatcher. Don't Thatcher me. Ave Maria. Isso foi um trocadilho com o nome da primeira-ministra da Inglaterra dessa época. Sim, foi isso que você ouviu, desculpe. Sim, pois é. Se você não sabe desse... Estamos dançando passinho, vocês não estão vendo, mas estamos dançando. Então, um que eu acho que ele fez
que é uma obra menor do Alan Moore, mas que fez uma puta diferença na história do personagem, é A Piada Mortal e o Coringa. Obra menor? Você falou isso mesmo. Você falou? Falei. Não. Pera aí, eu vou botar uma... Quem chamou? Tá saindo da sala. Quem chamou o Lula? Quem chamou o Lula aqui? Fechou a porta. Tchau. Quem chamou o Lula pra participar dessa merda? Você não acha? Você não acha que é uma obra menor? Não, Te amo. Pelo amor de Deus. Uma obra menor de quem? Do Coringa? Não, obra menor. Não, mas ela tem 40 páginas, ó. Ela é pequena. Se eu acreditasse que tamanho e satisfação vêm juntos, eu tava no terapeuta toda semana. Boa. Não posso tem isso, nisso. né? Se A Piada Mortal é uma obra menor do Alan Moore, que é o Tom Strong, né? Então, eu gosto do Tom Strong, mas ele é muito menos legal. Não, Tom Strong é uma obra que é feliz, né, cara? Isso É que feliz. É meio bizarro, né, E parece de dos anos 40. É, né? mas não, eu amo o Tom Strong. É, eu legal, amo o Tom Strong. É um dos meus gibis favoritos do Alan Moore. A gente tava falando antes, né? Calma, mas... Qual é o seu Alan Moore favorito? É estupro? Tem estupro? Não tem. Não tem. Viu? É por isso que você não... Quem é fã não gostou, porque, ó, não teve a violência sexual. Não, mas ele gosta. Eu só que sou chato. É o meu Tom Strong, o meu Alan Moore favorito é o Tom Strong. O meu Alan Moore favorito é o do Inferno. Foda, que Eu tô entre maravilha. A Piada Mortal acho que eu tô nisso aqui, velho. E o Watchman. As pessoas não estão vendo o que você tá apontando. Você tem que... Pra mim, explodir a cabeça de um jeito que... Tá louco. Não, A Piada Mortal é um negócio... Eu li o Monstro do Pântano, por exemplo, depois que eu li o Sandman. Daí o Sandman já tinha explodido na minha cabeça. Quando eu fui ver o Alan Moore, daí minha cabeça já tava explodida. Já tava juntando os Pode cacos. acontecer. Que nem eu fui ler, o Kerouac e depois ler Bukowski. Aí não dá, né? Aí você leu? Eu fui ler o Kerouac e depois ler Bukowski. Ai, fudeu, né? Eu tava fudido já. O Bukowski já tinha dado um jeito. Já tinha aberto lá a passagem. Então, mas o que eu acho bacana, muito bom da Piada Mortal é isso. O Coringa, antes da Piada Mortal, é uma piada. Meio sem graça. A coisa que ele consegue em poucas páginas dar uma profundidade pra esse cara, pra esse personagem. Então, pra ele, pro Batman, pra relação dele Sim, com o Batman. com certeza. É que a Piada Mortal foca muito na história do Coringa, né? Por isso que eu passei por ele. Mas é graças a... Mas os alicerces da doença compartilhada... Isso era a doença compartilhada. Essa é uma doença compartilhada. Essa é a melhor coisa da Piada Mortal. É o fato de que, ao expor completamente qual é o nível da doença de ser o Coringa, eu exponho exatamente qual é o nível da doença que é ser o Batman. E termina com o Batman rindo. Isso é muito bom, cara. Por que isso? Porque ele assumindo a doença. O último quadro é verdade. Eles estão irmanados no final da história. É uma coisa só, né? E pra mim isso aí é canon, velho. Pra mim o Coringa, a origem dele é esse. É essa, com certeza. Esse papo de que tem 3 Coringa aí que vai vir agora aí da DC, vai tomar... bom, eu não leio mais história de super-herói mesmo, tão foda. É reboot vezes 3, isso aí. Tudo pra ganhar mais uma graninha. Então, eu acho que assim, a única... Provavelmente vai ter o Dark, que é pra maiores de 18, o Teen, né? E o mangá. E o 66, né? O Kit Coringa. É isso. Mas é muito engraçado, porque o Coringa, quando eu li isso aí, pra mim ele ainda era meio que o César Romero, da série de TV. Não, mas rolou isso, que assim, não sei você, mas rolou isso comigo também, porque eu conheci o Batman por causa do seriado ali, né? E eu fui começar a ler o Batman, a terceira série da Abril, que é o formato americano. Eu lembro, é verdade. E, velho, eu fiquei... Aí me deram pra ler a morte do Robin. Eu fiquei traumatizado. Ele matou o Robin, mano, como? O moleque queria encontrar a mãe. Foi espancado com pé de cabra e morreu. É só a gente entender que antes da Piada Mortal, a gente tinha o Coringa, ele era um inimigo que tinha essa coisa divertida de ser um palhaço. Ele era o príncipe palhaço do crime. Ele mostra que a piada não tem graça, pô. Ele era o cara que era... Olha que legal. Então, assim, o Alan Moore potencializa o Coringa enquanto grande vilão do Batman na potência 10.000. É impressionante. O Asilo Arkham não aconteceria. Não faz isso. Não existiria. Exatamente. Não existiria se a gente não tivesse esse nível de loucura que o Alan Moore projetou, deixou claro com a Piada Mortal. E é engraçado que eu só senti uma coisa parecida em relação ao Coringa quando eu vi o filme do Heath Ledger, que eu falei, caralho, ele pode ser mal desse jeito, manipulador desse jeito. Teve um gibi, o último gibi que eu li também, teve mais um gibi que eu li com Coringa que me deixaram com essa sensação bacana. Não por causa
menos impacto, mas que trouxeram cenas boas. É um que é o Coringa, é condenado à cadeira elétrica, chama... esqueci o nome de gibi agora, que merda, mano. Mas enfim, o Coringa é um especial, que o Coringa é condenado à cadeira elétrica, e dessa vez ele é inocente. E o Batman tem que provar que ele é a inocente inocência do Coringa, né? E aí, o Coringa, uma hora quer acessar, outra hora não quer, tem um rolo todo, e tem uns diálogos muito bons. E tem também um especial do Kevin Smith, do Batman. Ah, é? Pô, essa eu quero ler. Que nesse, o Coringa, ele quebra o pescoço, né? O Coringa, ele fica bem machucado, e aí eles dão sedativos pra dor pro Coringa. Então ele tem meio que 1 hora de lucidez. Sei. E o Batman vai conversar com ele lúcido. E eu achei muito bacana, sabe? Assim, o Marlon ele fala, tipo... Ele fala, velho, vai se fuder, eu não gosto de você mesmo, não vai melhorar nada e sai daqui, não mexe meu saco e pronto. E é bonita aquela cena lá que ele tá no Batman Cavaleiro das Trevas, que ele tá lá todo desanimado, aí descobre que o Batman volta, ele muda a cara de um jeito assim de ele volta a ser o Coringa. É, você vê que eles são a mesma pessoa, na mesma loucura, um depende do outro ali. Isso aí começou aí com o Alan. Isso aí é o start. Cara, isso é um reboot de personagem. Isso é um reboot de personagem. É um reboot de personagem de uma porra de 40 páginas que repercute na existência desse personagem até hoje. Obra menor. Eu ouvi um negócio desse. Nossa senhora. Tá bom, porra. Você vai levar um golpe, mano. A gente vai tomar esse podcast de você. Pelo amor de Deus, esse é o único gibi que eu tenho 2. Que eu tenho a edição da Abril, que tem a cor original, e a edição que saiu depois com a cor retocada. Aliás, rapidinho. Essas retocagens de cores. Eu não gosto, vocês gostam? Eu acho desnecessário. É que é assim, tem, por exemplo, eu não tinha... A minha piada mortal anterior tinha sumido, né? Ela tinha desaparecido da minha estante, e daí de repente, graças à retocagem de cores... Você quis matar todo mundo por causa disso? Você sabe que você só precisa de um dia ruim, né? Não me dê ideias. Aliás, na situação que nós estamos vivendo, não me dê deixar a caneta longe aqui. Com o nosso dia a dia, se você só precisa de um dia ruim, nós estamos fodidos, vai ficar todo mundo louco. Então, mas assim, 4 anos, né? A gente já falou de retocagens, inclusive, aqui no podcast, quando a gente falou da pior banda do mundo, porque na troca de edições aqui no Brasil, a mudança do papel de impressão muda a cor. Mudou a cor drasticamente, né? O Rui, que participou aqui com a gente... o Rui gosta mais da primeira edição. Ele gosta mais da primeira edição por causa do resultado de cor e coisa e tal. Então... Eu gosto daquela cor chapada também, sabe? Aí eles vão retocar, ficar pondo sombra... aquela saga do Bill Raio Beta lá do Thor, por exemplo. Eles fizeram isso no Bill Raio Beta? Eles retocaram a cor, sabe? Aí fica pondo umas sombrinhas. O próprio Sandman novo aí que saiu pela Panini, definitivo... Eles deram... Eu não gostei. A Bíblia de assassinatos. Aquilo lá que você pode usar como arma. Porque cada uma delas é... Você tinha saudade de lista telefônica? Temos a solução pra você. Dicionário Aurélio? Edição definitiva do Sandman. Super confortável de ler. Leve aonde você quiser. Não, leve aonde você aguentar. Ele tem sérios problemas com essa edição. Eu tenho todos sérios os problemas, porque eu acho ridículo. Eu acho aquele toroço... É pra pôr na mesa, não é pra ler. Mas a história da cor da piada mortal é essa, né? Parece que o Brian Bolland queria fazer uma cor mais elaborada, mas não deu tempo, eles deram pro John Higgins fazer, e ele fez aquela coisa super chapada, cores super vivas, que era o padrão da época. Agora, funciona bem pra cacete, porque... ele tá distorcendo aquele personagem. Quando você vê aquelas cores que remetem ao Coringa alegre, alegre mesmo, nunca foi, mas ao Coringa dos anos 50, 60, é aquele tipo de cor de gibi mesmo. Que loucura. E ele tá, cara, ele aleijou a Batmoça. Eu sou velho, eu falo Batmoça, X-Men. Então, ele aleijou a porra da mulher, cara. É uma das personagens mais importantes do Batman. Ele quase deixou o comissário Gordon xoxó da cabeça. Ele... Não, é tenso. É uma história que você lê e muda a sua visão de todo mundo que tá ali. E ao mesmo tempo você sente uma certa identificação, uma certa ternura por ele quando você lê o flashback, a história de como ele virou aquele puta doente, assim. Que ele quer ser um cara que faz as coisas direito, ele tem... A teoria do dia ruim, né? Quem a teoria do dia ruim. concordou com ela? Um dia de fúria. Se você...
Se você não... A gente tá falando de muito material aqui hoje pra gente fazer formação de quadrilha, né? A gente não vai te dar para que você leia mais coisa ainda no final, porque a gente tá dando material suficiente. Mas é Um Dia de Fúria do Michael Douglas, né? Um filme clássico pra você que nunca pensou na possibilidade de que um dia tudo pode cagar. Veja Um Dia de Fúria do Michael Douglas, é bem divertido. Só a cena do Não veja a porra da Liga Extraordinária, aquela merda! Veja Um Dia de Fúria. Deixa o Renato falar, pô. Agora eu vou falar mais. Cara, não, a cena do McDonald's lá, que ele vai pedir um lanche. Eu sempre, quem não quis fazer isso, cara? Café Um da taco manhã. de beisebol. Mas Ele pega uma metralhadora. Eu quero igual o da foto. Esse filme tem uma falha muito grande, que a gente não lembra, mas que é quando fala que o cara é louco. Não, mas ele não é louco. Não, ele é. No filme, quando o policial vai investigar o passado dele, descobre que ele é louco. E aí acontece, aí pra mim o filme dá uma morrida. Matou a ideia. Até esse momento. Justifica. Até esse momento você fala assim, explicou é um cara demais. puto que é um cara puto. Eu poderia ficar puto Qualquer fazer um isso. de nós podia Eu quero fazer isso. Aí cruzar quando essa fala que o cara é louco, você corta, né, a simpatia com o cara e ele passa a ser um vilão. Porque ele é louco. Exatamente, aí cai no clichê, aí cai o filme. Aí vira aquele final bosta lá, né, entendeu? O final é muito menos importante do que o... Mas é melhor que Liga Extraordinária. Isso, né? Mas até aí, né, rapaz? Não há discussão. Liga Extraordinária ou Punho de Ferro? Desculpa, eu não entendi. Eu simplesmente não ouvi o que você disse. O meu cérebro simplesmente deixou de computar. Não processou essa informação. Eu não ouvi. Ou vou continuar. Mas eu preciso falar uma coisa pra você. Foi muito legal quando a minha avó viu a Liga Extraordinária e falou: nossa, olha que legal, é um filme que tem o cara das Minas do Rei Salomão e o cara do Drácula, a mulher do Drácula, não sei o que. Todos os livros que eu lia. Mas falei, então, a ideia original é muito boa. Mas eu acho que esse efeito acontece com outras obras do Alan Moore também pra raiva dele. O V de Vingança, se você pegar as pessoas que viram o filme, as pessoas adoram V de Vingança, as pessoas acham o filme muito legal. Nós temos o eterno Sr. Smith fazendo o nosso V, e ele faz bem pra caralho, com o melhor inglês britânico. E uma coisa que nesse filme é admirável na atuação dele, que ele topou atuar sem mostrar a cara. Poucos atores topariam fazer o filme inteiro sem mostrar o rosto. A Natalie Portman tá impecável no filme inteiro, tem cuidado de fotografia. A gente tem Stephen Fry fazendo personagem. Vou ver esse filme agora. Fazendo personagem assim, mas não é um gibi. Mas cara, você sabe que eu gosto do filme. Bom, eu já disse que a Piada Mortal é uma obra menor, então eu já tô arrombado mesmo, eu já aproveito e falo. Eu tenho dificuldades pra gostar do V de Vingança. Devido a não me apaixonar por aquela história. Eu li 2 vezes, na verdade. A primeira eu falei, legal, tal. Eu fiquei muito impressionado com a parte dela presa, né? Aquele negócio horroroso. Falei, nossa, que foda. E aí eu li, mas não ficou assim como uma puta história do Alan Moore que eu apaixonava. Aí falei com um amigo meu, o Rui, que já participou do Quadrilhagem 2 vezes, ele falou: porra, cara, como você não gosta disso, você vai ter que ler de novo. Eu li de novo. E eu me apaixonei, mas chegou no final, não sei, vou ter que ler de novo. Eu acho que. Nossa, a gente tá indo longe, mas tudo bem, foda-se, né? O final do V de Vingança me irrita um pouco. Tá? Remember the 5th of November. Porque acontece o quê? Fica muito centrado ainda na coisa de você ter que esperar alguém agir por você. Em questão anárquica, a gente termina messianicamente. E isso no filme eu achei que ficou melhor. Porque no filme o povo toma a frente, entendeu? Aí eu achei mais bacana. Eles têm boas decisões no filme. É um pouco brega? Mas é bacana. O filme só tem um problema, que é quando o V admite pra Eve que ele tava errado. Isso foi uma bosta. Isso foi uma bosta, tá? Enfim. Uma bosta, se você não viu. E eu não sei se isso é roteirista ou se é a produção falando, velho, não dá. A gente tem que explicar aqui. Que ele tá errado. Porque ele aqui é Hollywood, nós não vamos botar um anarquista. Tem que explicar, um cara que usa uma máscara. Mas o V de Vingança numa época que eu tava muito revoltado com coisas envolvendo políticas. E eu fui. E velho.
Ressoou lindamente. E eu fui ver o Watchmen depois de ter escutado de pessoas que tinham visto o Watchmen falando, nossa, é igual o gibi. Não. E daí eu falei, Quando falam isso, eu já broxo. Não, depende. O Sin City é igual o gibi. Pois é, por isso que eu não gosto dele. Cara, porque daí eu vou ver o Watchmen e falo assim, velho, que trabalho preguiçoso do caralho, vai se fuder, você tá transformando isso em cinema, não tem mais a estática, eu não tô vendo a página, eu tô vendo os quadro a quadro, você tem que mudar de linguagem, caralho. Exatamente. Daí fazem aquela merda que daí... Fala de novo, vai. Não, aquela merda que não é tão ruim quanto a Liga Extraordinária. Vai se fuder. Mas enfim. Catártico isso. O Alan Moore é muito piradão, né? Piro cabeção, como diria aquela banda maravilhosa, o Surto. O Surto. Mas do ponto de vista de fazer coisas realistas, ele manda bem também? Eu acho que o realismo foi o que fez muita diferença no trabalho dele nessa altura aqui, começo dos anos 80, quando ele fez o Miracle Man, e até meados dos anos 80, quando ele fez o Monstro do Pântano. É aquela coisa que o Alessio e o Renato falaram do como é que é o nome do cara? Eu já esqueci de novo. Do Miracle Man. Mike Moran. Se ele dá um peteleco em você, você vira carne moída. Tipo, é o que aconteceria mesmo, né? Eu gosto muito logo do começo que ele fala alguma coisa acontece. Ele lê, né? Eu estraguei a história de vez. Mas ele lê Atomic escrito de trás pra frente no vidro e fala, que mota. E ele vira Marvel Man e a explosão é uma explosão nuclear. Ele destrói tudo que tem em volta, bicho. É uma coisa assim. E você nunca tinha pensado nisso, sabe aquela coisa? Porque se você vê um raio caindo, não sei se alguém já viu um raio caindo perto de onde você tá, ou como fica depois, não é uma fumacinha, que nem no Shazam, né? É uma explosão. É forte, né? Então, tipo, se você estiver do lado do Capitão do Billy Batson, ele que tá Shazam, corre! Que você vai morrer eletrocutado. No mínimo você vai ser jogado longe. E é o tipo de história que depois abre precedente para que as pessoas comecem a questionar coisas que as pessoas vão usar muito para humor, inclusive nos anos posteriores, que é tipo, então pera, cara, toda vez que o Superman resolve tretar com alguém, tem uma galera que morre, ou pelo menos uma galera que perde o escritório. Então, depois que o Superman salva a cidade, tem uma galera falando, cara, a gente vai ter que fechar o escritório porque o Superman veio aqui... Porra dessa metrópole, vão mudar Na Marvel tinha uma empresa que cuidava disso, né? Acho que tinha. Tinha um gibi que era da galera que era contratada pra arrumar a cidade. Faxineiro de super-herói. Depois das tretas do... Nessa questão que você fala, é tudo em Nova York e tal, no Monstro do Pântano, tem até uma zoação com o super-herói, a questão da liga lá. Tem uma parte que eles falam assim, eu acho que é aquele monstro lá que o Homem Florônico, né? Jason Woodbury. Isso, ele fala assim, ele sempre vem do céu, né? Esses super-heróis, e também falou assim, eles nunca estão aqui no Louisiana, só estão lá em Nova York, nesses grandes centros. Essa história é louca, porque tem um lance que foi o seguinte, eles exigiram que a Liga participasse do Híbrido Muçulmano, porque tava meio mal de venda, alguma coisa assim. A descrição que ele faz da Liga. E o Alan Moore não queria que eles participassem. Não, mas tem que ter. O Alan falou, beleza, então vai ter. Então você vê a capa do gibi, é a Liga, né, no set deles lá, olhando o Monstro do Pântano e o Druid brigando. E é literalmente isso que acontece no gibi. A Liga, o vilão toma conta das plantas do mundo inteiro, fala que se a galera não fizer tal coisa e vai começar a aumentar o oxigênio até incendiar o planeta. Então a Liga fica o gibi inteiro no satélite falando assim, o que a gente faz? No final quem resolve as coisas é o Monstro do Pântano. E a Liga só vem prender o cara, pagar de gatinho no final. Prendemos. Então meio que assim, você quer essa porra aqui? Tá aí, toma a porra da Liga, não enche mais meu saco. Ficou sensacional. Não, mas o que eu acho muito legal
é a descrição que ele faz da Liga, especialmente do Flash, que é um cara que é tão rápido que não consegue se relacionar com as outras pessoas. ele não consegue ficar na mesma velocidade das outras pessoas. E é mais ou menos isso que ele faz também com o Dr. Manhattan, é mais ou menos isso que ele faz com o Miracle Man. A partir do momento que você tem poderes... Se você é um deus, se você tem o poder de um deus... Então vamos assumir que você não tem mais nenhuma conexão com nenhum mortal, porque não vai dar. Aqui, ó. Há um homem tão veloz que sua vida é uma galeria interminável de estátuas. Ele destruiu o Flash em 3 linhas, cara. Não, destruiu mais ou menos. É que todo mundo que sonha ser o Flash... Então, mas na verdade acontece. O Flash... E na verdade eu acho ele destruiu o Barry, ele não destruiu o Flash. Porque o Flash... Porque, por exemplo, assim, você pega o Mercúrio, ele é um cara muito chato. Pra caralho. E aí, quando falaram que ele é chato porque pra ele tá todo mundo muito devagar... Ele não tem paciência. Ele passa a ser um cara mó legal, que fala assim, velho, ele não é chato, ele tá puto, porque tá todo mundo em câmera lenta, é verdade. Todo. E aí você não entende o bom humor do Flash. Por que o Flash é bem humorado? Porque ele tem o mesmo problema. É porque ele foi criado uns 15 anos antes. Entendeu? É muito louco assim, essa camadinha que você vai precisar ir a mais, de repente... É verdade. Se você não tá entendendo do que a gente tá falando, é só você ver aquela animação que o esquilo toma o Red Bull lá, que é... Como é que é o nome daquela... Você vai ter que botar o link, porque eu não sei qual é essa. Sabe qual é essa? É uma animação, é um filme para crianças que são os bichinhos da floresta e coisa e tal, e daí tem um bicho que já é muito rápido, ele toma um negócio e daí de repente ele... Aí daí eles falaram assim, a gente não vai conseguir fazer com que esse bicho fique mais rápido ainda correndo de um lado pro outro. Então eles deixaram tudo lento. Aí mostra ele passeando, vendo as coisas muito devagar, ele entra na casa, é tudo muito fácil pra ele, que é muito... O mundo é muito lerdo. Pois é, mas você imagina o que é isso? Porque assim, eu tinha vontade de ter o poder do Flash, não sei vocês, mas quando eu era criança eu era louco pra ter. Mas imagina se fosse isso a tua vida inteira, fosse esse negócio. É que assim, Super-Homem, né? É que depende da fase. Qual fase que a gente tá falando? Não, eu tô falando dos poderes. 9 anos, 10 anos. Ah, tá. Quando você moleque. Não, porque eu tô pensando que aos 14 eu tava querendo telecinese, porque eu achava que... Que você viu a Kira... Não, você queria explodir a cabeça dos outros. Não, é porque eu achava que eu poderia usar isso em mulheres. Era só isso. Era roupas e coisa e tal. Visão de raio-x você nunca pensou, não? Então, mas é que visão de raio-x é observar. Telecinese. Tem uma coisa mais ativa. Passou essa sua fase, né? Passou. Todo mundo já teve 14 anos. Todo mundo já teve 14 anos. E foi pro Super-Homem, né? Ele tá o tempo todo se contendo. O tempo inteiro. Pensa, que louco que é, né? Abordar isso, entendeu, né? E o Alan Moore tinha essas nuances, né? Quando você você pega o Flash, né? Que tem uma estátua, né? O monstro pântano é uma planta. Meio homem, mas na verdade é uma planta. O que isso muda na cabeça do personagem? Porque afinal, ele tem um pulmão que não funciona, tem um cérebro que não funciona. Olha, e aí vai. Arrisco jogar esta pedra aqui no nosso lago, já que a gente já falou que o Asilo Arkham não existiria sem a piada mortal. Arrisco dizer que o Alan Moore é uma das pessoas que lançam as pedras fundamentais para que existissem coisas como Astro City depois. Astro City, o próprio A Noite Mais Densa, né? Aquela saga que durou, que mudou toda os Lanternas Verdes, surgiu uma historinha fechada do Alan Moore pra Lanterna Verde. 20 pagininhas aí que ele virou tudo de ponta cabeça. 40 pagininhas. Ele faz isso com as obras menores dele, né? As obras menores são boas também. As obras menores dele fazem isso. Tem aquela história pro homem que tem tudo, que é aniversário do Super-Homem. Eu vou ter que ouvir essa pro resto da minha vida. Eles dão uma planta pra ele, que essa planta gruda nele e começa a sonhar o que ele mais queria na vida. Começa a pensar o que você mais queria na vida, né? Você começa a pensar na Lois Lane, não. O que ele mais queria na vida era viver em Krypton. Ele começa a pirar com Krypton, com a família dele. Ser normal, um dia da vida pelo menos. Entendeu? E aí é muito louco. Claro, é onde você teria o carinho dos seus pais. Que é toda a dor de um órfão. Toda a dor de um órfão que... e ele é um órfão acidental, né? Ele não é um órfão rejeitado.
Ele é um órfão. Ele é órfão que foi salvo pelos pais. E ele é órfão do planeta inteiro, ele né? É o pior tipo de órfão. Os pais queriam tanto ele, que se dedicaram a salvá-lo. É o órfão mais triste de todo mundo. Yeah. É bom, né? Clima Agora, fofo, é aquela coisa que eu acho muito legal, e esse é um tema que se repete muito, né? Eu tava pensando nisso esses dias. Às vezes eu leio um livro e a vida nunca mais vai ser a mesma depois daquilo. Imagina se eu ganhasse os poderes do Dr. Manhattan, entendeu? Tipo, você nunca mais consegue enxergar o mundo de uma maneira... Não, e o bizarro não é nem que você enxergar, é você ver como que o autor consegue entrar na mente de um deus, né? E fazer você vislumbrar o que é a mente de um deus. E se eu fosse um deus? Isso é muito louco. E é interessante que o Dr. Manhattan e o Miracle Man têm atitudes um bocado diferentes, né? Assim, com a magnitude dos seus poderes. Com a sua própria divindade, né? Um taco foda-se, né? E o outro resolve, não, eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar, vai ficar outra coisa, vai ficar mais legal. E aí o outro fala, vai se fuder, isso aqui é muito sem graça, eu vou lá estudar estruturas cósmicas. Mas eu acho que o Dr. Manhattan é um pouco mais Deus que o Miracle Man também. Sim, um pouco isso, assim. Sim. Não, ele realmente descolou completamente do pensar humano, né? Ele não enxerga as coisas como gente. O Miracle Man enxerga um pouco ainda. Tá na transição ali. E é meio... E o mais legal é que dele fazer essa transformação acontecer, né, com um de nós. Ele faz com que essa transformação aconteça com um de nós. Então deixa tudo mais assustador, assim. É você imaginar que quando os seus sonhos se realizarem, você pode ter um dos seus piores pesadelos. E que você não esperava que isso acontecesse, porque você sempre fica pensando que se você ganhasse sua telecinésia, ou telepatia, você conseguiria conversar com as pessoas pela mente, mas você nunca pensa que a sua cabeça vai ser invadida pelas dores e pelas taras e pelos pensamentos terríveis que as outras pessoas têm. Cuidado com o que você deseja, Andrei. Aliás, falando nessa coisa de telepatia, eu lembro que quando a gente fez vestibular, lá em 1995... 95, eu entrei na faculdade em 96. Caralho, você tá bem, cara. Tá vendo? Não, o correto é o senhor está bem. Eu pareço mais velho que você. Tá vendo? Acho que tem que parar com as drogas. Agora? E com RPG. Agora? Tá vendo? Então, que é mais ou menos a mesma coisa. Se bem que eu lembro desse sujeito vestido de vampiro no colégio, Andrei. Mas enfim. Isso aí. Qual que era o clã? Nosferatu. Sempre Nosferatu. Então, o que eu tava lembrando era isso. A gente tinha que ler Angústia, do Graciliano Ramos, pro vestibular. E eu li metade, porque eu sou vagabundo. Mas assim, uma coisa que eu achava fantástica da maneira como ele escreve é que ele, de certa forma, ele atropela as ideias, que é mais ou menos a maneira como a gente pensa. Se você começa a pensar do jeito que você pensa, você tá com uma ideia na cabeça, mas você tá vendo o trânsito, você se lembra que tem que pagar uma conta, você pensa naquela pessoa que você gosta, você lembra que você esqueceu de ligar pra sua mãe. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, se você tivesse telecinese, você ia ler tudo isso acontecendo ao mesmo tempo na cabeça das outras pessoas. Isso é a maneira mais rápida de você ir pro asilo mental. Sim. É assustador. E eu acho que é muito válido o Alan Moore trazer à luz pra gente do quanto que isso é terrível. E o Watchmen faz isso brilhantemente. Não só com esse, ele faz que o Mr. Manhattan é o suprassumo, mas quando você vê a curva descendente no qual a gente encontra o Coruja no começo, quer dizer que ser milionário quer dizer que você ser milionário e um grande inventor pode ser uma merda? Pode fazer com que sua vida seja uma bosta, porque você não vai aproveitar a sua fortuna, você vai... porque passar a madrugada combatendo o crime não deixa com que você seja um playboy durante o dia, porque você está acabado de manhã. Aliás, o Alan Moore tem finais felizes? Talvez no Tom Strong tenha. Tom Strong tem, mas vamos lá. Tom Strong é fora da curva. A gente tá pensando que ele fez isso fora da curva. Watchmen, o plano do Ozymandias deu certo ali.
Mas vai durar meses aqui. Sabe-se quando, né? O Miracle Man, de certa forma, tem um final feliz. Né? Ele cria aquele mundo novo dele. Eu não lembro mais o que acontece depois. É um final feliz assim que agridoce, ele vê, né? E você vê que, por exemplo, a esposa dele, no caso, ela não quis se juntar àquilo. E ele para lá, ele fica imaginando aquela vida que ele teve, né? E também cometeu um suicídio, o alter ego, né? O Mike Morrow comete um A suicídio. Liga Extraordinária não tem final feliz. Eles resolvem, eles cumprem a missão. Agora daí pra, né? Daí pra ficar todo mundo feliz. feliz. Star Wars, né? Tem não. O Monstro do Pântano é um final feliz. Pense que final... o Monstro do Pântano é uma história que não termina, né? E a Liga Extraordinária tem um final muito triste, que é o filme! O filme é um péssimo final pra Liga Extraordinária. É triste! Muito triste! Olha só. Caro ouvinte, se você escutou isso aqui e depois foi ver o filme, porque não aguenta mais ouvir falar do filme, conta pra gente, por favor. Agora, essa coisa de você encarar a coisa de uma maneira completamente diferente a partir do momento que você vira um deus na Terra, aparece de uma maneira muito interessante no Miracle Man com o vilão, com o Kid Miracle Man. Sim. E eu gostaria que o meu amigo Renato elaborasse, porque ele leu esses dias. Cara, é uma coisa absurda, porque você pensa que todo, no caso ali, quando começa o Miracle Man, que não existe mais esses super-heróis, né? E aí quando descobre que esse Kid Miracle Man existe, que no caso é o Bates, ele é um super milionário, ele tá super bem de vida, só que se descobre que ele nunca deixou de ser aquele super-herói. Então ele sempre usou os poderes dele pra um enriquecimento próprio, pra sempre tá bem de vida, no caso ali. E ali ele vira um super vilão, né? No caso, e eu acho que nunca vou esquecer aquela página dupla que ele arregaça Londres ali. Ele destrói aquilo ali, vira um pandemônio, vira um inferno mesmo. É sensacional como esse mundo de super-herói que o Alan Moore tem ali, ele vai até o fim. Coloca a ferida em si ali. Você pode ver no caso. Nossa, o Renato fez uma cara agora, o Renato. Mas aquela... Eu fiquei com medo dele. Não, aquela página dupla ali é foda. Nunca vou esquecer, cara. Não, mas é que assim, uma coisa que o Alan Moore é que ele mostra as consequências das coisas, né? Coisa que a gente às vezes não vê, né? Então quando você fala assim, pô, você tem dois seres capazes de derrubar prédios brigando no centro de uma cidade. Os prédios vão cair. Né, esses prédios não estão vazios. Não haverá cidade no final. Né? E aí o que acontece depois, né? Esses caras o super-homem, depois de dar um pau no apocalipse, se lembra aquela polícia, ele salvou o mundo. Não sei, né? Então, assim, o Galactus destrói Nova York e no mês que vem tá tudo de novo. Ele brinca com essas coisas, né? Das consequências. Tem uma sequência do Batman no 1 que eu acho fenomenal, que tem uns ladrões de televisão roubando um apartamento. O Batman chega pra derrotar os caras, dá um pau nos caras, mas os caras derrubam a TV do prédio. Né? Então a TV quebra. Aí eu fico pensando assim, mas e aí? Ele impediu o assalto ou não? Porque os bandidos foram presos, apanharam. Mas a pessoa perdeu a TV. A minha TV foi pro saco. Então, o Batman fez aquilo porque ele queria impedir um crime ou ele queria socar bandido? E daí se você leu a Piada Mortal, você sabe que o que ele queria era exercitar a doença dele. Ele não tá lá pra simplesmente porque ele é o benemérito, o homem morcego, ele tá lá em prol da sua própria loucura. É isso aí, leia mais histórias menores do Alan Moore. E a gente tá falando essa coisa do super-humano, o humano, né, quando vê nessas situações, você vê que o alter ego aí, o Mark Morrow, quando ele vê que tem um cara que na hora que ele grita essa palavra, é um cara fodão, bonito, musculoso, aí ele começa a pensar, pô, esse cara fez um filho na minha mulher, esse cara tem tudo que eu tenho, eu sou um jornalista fracassado, ele começa a querer engordar, começa a se vestir mal lá, todo largadão, assim, é bem interessante esse... O alter ego fica depressivo. Geralmente o alter ego e o super-herói é a mesma pessoa, os dois têm o mesmo equilíbrio ali, mas ali o cara, porra, quem é esse cara? Não, é muito interessante como... Os outros alter egos famosos que a gente tem, né, os mais famosos talvez que mais sofram com isso, que é o Clark Kent e o Peter Parker, eles são os que o maior sofrimento deles
é o amorzinho utópico porque em algum momento a Gwen Stacy ou a Mary Jane ou a Lois Lane, uma delas começa a achar que realmente que o herói é que é o grande barato. Então, mas o problema deles é que eles ficam... Ai, que chatinho. Inclusive a Gata Negra, né? A Gata Negra, ela gostava do Homem-Aranha. Ela, quando ela soube que ela era o Peter Parker, ela falou, velho. Por que você fez isso? Não dá não, hein, ó. Não dá não. Não dá não. Pode botar a fantasia de volta. Você não vai me comer sem máscara. A gente vai colocar um zíper aí, um zíper parcial nesse uniforme. Você é pobre, é isso? Você é um fudão, não dá. Não quero saber. Você ganha a vida vendendo fotografia pro Jameson. Primeiro digital influencer do mundo, Peter Parker, fazendo fotos dele mesmo pra vender por aí. Nossa, exatamente. Então... Isso é muito bacana, eu acho, na Gata Negra. Ela gosta mesmo do Homem-Aranha. Essa coisa do... É interessante isso, que ele pega esses clichês dos super-heróis e vira de ponta cabeça. Porque é aquela coisa também com o Kidman de Aquaman, eu nunca lembro o nome dele. A gente lê nas histórias e a gente imagina, quando é criança e que imagina que vai ser super-herói, que a gente vai ganhar poderes e vai fazer o bem pras pessoas. E o cara ganhou poderes e ele simplesmente passou a desconsiderar todo mundo. É todo mundo inferior, é uma merda, sabe? Eu mato quem eu quiser, eu como quem eu quiser e pronto. Eu tenho claro pra mim que se eu ganhasse superpoderes, eu ia começar a fazer o bem. Alguém ia falar assim, Alex, você só tá matando quem você não gosta. Alguém ia falar isso em algum momento. Daí eu vejo duas opções, né? Uma é eu me matando, né? Olha o que foi que eu fiz. Ou eu tô ficando muito louco, matando todo mundo, indo embora do planeta chorando, né? O que eu fiz? Meu Deus, eu explodi meu planeta. Porque, cara, por isso que eu acho a Kira foda. Porque a Kira sabe o que acontece quando um moleque ganha poderes. Ele faz merda pra caralho. Porque ele não aguenta. Só faz burrada, é verdade. Ele não consegue lidar. Gente, quais são... Então, qual é o último recado que a gente tem para falar para as pessoas que já leram Alan Moore e para as pessoas que ainda vão ler Alan Moore sobre o tratado da obra, sobre o volume da obra, sobre os pontos magníficos da obra? Eu acho que o Alan Moore nunca fez... ele não fez nada ruim, não fez. Uma obra mediana dele é mediana comparada a ele mesmo. Por exemplo, as obras menores... Não, esquece. O Wildcats, né? Do Alan Moore. Eu nunca li o Wildcats do Alan Moore. Eu li o Spawn do Alan Moore, mas eu esqueci. A mini do Demolidor, a mini do Violador é uma obrinha menor ali. Mas da hora que o Alan Moore, ele entende o personagem, quando ele pega a fazer o personagem, ele vai fazer o que o personagem é. Ele não pega e quer fazer uma outra coisa, né? O Barney me irrita, porque tudo que o Barney quer fazer, ele quer dar reboot. O John Byrne. Sim. Pode reparar, faz a parada, né? O Alan Moore ele não quer dar reboot, ele quer fazer uma... Então eu acho que você pode ler sem medo. Até porque o Alan Moore, ele como ele faz arcos novos, não você vai pegar o Wildcats, você entende. Você não precisa de um... pedaço, entendeu? Então, não precisa ler o Agora, obras menores deles, que realmente são menores porque elas são pouco conhecidas, Top 10, vai dar tarde de você ler. É legal o Top 10. Tem a Tom Strong... Tem o Tomorrow Stories, que é uma coletâneazinha de histórias curtas que saiu, é bem bacana. E pode ler sem medo. Renato. Cara, Alan Moore, se você já leu as obras dele, leia de novo que você vai conseguir novas camadas. É uma coisa incessante. Eu tava folhando o Monstro do Pântano, o Miracle Man que eu li esses dias. Dá vontade de ler novamente, me preparando aqui pro programa. Então, assim, e outra, fora que as coisas que não ficam dentro só das páginas. O Alan Moore tem muita coisa que dá pra você explorar ali, muito start pra você conhecer livro, literatura aí do mundo, filmes, música. O Alan Moore é uma coisa que explode as páginas, não fica só ali a obra dele. Então, tem que se jogar de cabeça mesmo. O Alan Moore é foda. Falando em música... Eu lembrei que eu ri muito quando eu li o Miracle Man e as palavras que faziam o cão do inferno funcionaram, Steppenwolf e Abraxas. Coisa que quem viveu os anos 60. Cara, tenho dificuldades de formular essa frase.
Leia Alan Moore porque vale a pena, leia Alan Moore porque ele é muito bom, leia Alan Moore porque ele escreve coisas bastante variadas, inclusive. Se você gosta de super-herói, tem super-heróis. Se você gosta de super-herói mainstream, como o Batman, né? Super-Homem, histórias importantes desses personagens. Se você gosta de terror, tem terror. Se você gosta de literatura clássica, tem literatura clássica transformada em super-herói ou alguma outra coisa. Pô, tem muito. Leia Lost Girls pra você ver. Eu comecei a ler um dos livros de prosa dele. Eu reconheço porque eu não terminei porque eu tive preguiça, que era A Voz do Fogo. Mas é da primeira parte. É a primeira parte. Mas a primeira parte é um negócio genial, porque as histórias vão acontecendo em vários momentos do tempo, sempre no mesmo lugar na Inglaterra. E a primeira parte acontece em 10.000 a.C., sei lá, e quem narra é um cara de um povo pré-histórico que tem muito poucas palavras. Então ele conta a história com muito poucas palavras. É uma punhetagem no nível quase Humberto Eco. É fantástico, vai. Mas é difícil de ler. É difícil de ler. Gente, a única coisa que eu vou falar pra você é que o mais legal é você saber que um autor com uma complexidade monstruosa consegue transformar essa complexidade a níveis acessíveis de acesso. Então, esse chamariz que a gente falou das obras dele, que você pega uma obra que você tem trocentas mil camadas e ele faz com que você se sinta apto a estar ali, apto a ler essa história, apto a aproveitar essa camada número 1, porque se você conhecer a referência, você aproveita a camada número 2, mas isso não estraga a número 1, isso amplifica a número 1, mas se você só pegou a número 1, tá tudo certo. Se você leu tudo, você pega até a camada número 5 e tá tudo certo. Então, esse nível de genialidade merece sempre ser respeitada, e essa genialidade não é respeitada pelo filme da Liga Extraordinária! Senhoras e senhores, esse foi mais um capítulo de... Não, calma! Não! A gente não pode dizer tchau porque, afinal de contas, a gente tem que fazer com que os nossos convidados possam fazer seu alto jabá. É verdade! Como é que você encontra os nossos convidados? Se você quiser Alessio, por favor, se as pessoas quiserem te achar, onde elas te acham? Você me acha como Alessio Esteves em todas as redes sociais, tá? Twitter, Facebook, Instagram. Alessio com 2 S, Esteves com S no final. E você pode conhecer meus trabalhos com quadrinhos. Eu tenho o sebo também, a Excelsior Comic Shop. Você digita excelsiorcomics.com.br, você acha o meu sebo lá. E tô em evento, tô no Mesa Quadrada com o Thiago Zanetic. E, bom, enfim, tô nos botecos aí. Falaram lá 3 vezes no Boteco no Augusto, eu apareço. E vamos que vamos. É o Beetlejuice do Boteco Paulista. É o Beer Juice. Agradeço a oportunidade de participar, foi bem divertido, dei muita risada. Espero poder vir mais vezes aí. Renato. Cara, pra me encontrar, acho que é melhor no Instagram, Renato Fernandes Gonçalves. Eu trabalho muito com cultura, divulgando espetáculos, exposições. Então tô sempre por lá dando dica cultural. Então acho que é isso. Valeu, galera. Gente, se você não quiser encontrar o Lula, é só fugir. Tá vendo? Você encontra o Lula aqui no Quadrilhagem. E então nos arredores da Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo, se você encontrar uma pessoa que tá andando e lendo, ou andando e cantando as músicas que escuta no fone de ouvido, ou andando e, enfim, completamente fora da realidade, se essa pessoa tiver menos de 1,70m e uma barriga algo proeminente, a chance de ser cresce muito. Gente, e olha só, você que chegou até aqui com a gente, se quiser deixar seu comentário sobre o episódio, alguma obra que a gente que você queira comentar, se você realmente se você puder comentar sobre o comentário do Lula de obra menor da Piada Mortal, eu agradeço em particular, porque eu acho que isso será um fantasma que o perseguirá por toda a vida e eu vou achar isso lindo. E nas próximas vidas também. E nas próximas vidas também, especialmente depois do desrespeito ao Deus Serpente que aconteceu neste episódio. E este foi mais um episódio de Quadrilhagem! A gente não gritou quadrilhagem todo mundo no começo. Vocês não avisam a gente, tem que fazer. Pois é, então. Sabe, vocês querem tentar de novo? eu acho que a gente poderia assistir Liga Extraordinária e fazer... Para! É seu, Lula? Não, é seu? não.